Oi, gente, eu sou a Iana. Eu sou a Lohane e nós fazemos medicina na UFSJ. Então hoje a gente está aqui para conversar sobre umas questões do Enem, né? Que o Enem tá chegando e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o universo Enem. Deixa eu começar para vocês entenderem. Olha só. Lohane, me fala uma coisa que você gostaria de ter ouvido sobre o Enem, mas ninguém te falou. Olha, uma coisa que eu gostaria de ter ouvido sobre o Enem e ninguém me falou é ansiedade. Porque a gente que estuda, se prepara durante todo o ano, né, pra fazer o Enem, chega perto da prova, já começa aquela ansiedade, eu fiquei apavorada pra fazer o Enem, eu queria fazer medicina e como eu já estava tentando há bastante tempo, eu ficava, não, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E foi assim, com esse apavoramento, com essa ansiedade. Aí no dia da prova, eu estava tão ansiosa, que mesmo eu tendo estudado, tendo me esforçado da melhor maneira que eu pude, no dia da prova eu não consegui fazer a prova, porque eu fiquei desesperada, fiquei ansiosa, coloquei uma pressão sobre mim que eu tinha que passar, que era aquele momento, e me deu um branco. E na hora eu não consegui resolver as questões, por causa da ansiedade. E essa ansiedade, que eu não procurei tratamento, fui deixando passar e pra mim parecia algo irrelevante, se mostrou que não é irrelevante, porque se eu tivesse controlado ela há mais tempo, eu teria passado alguns anos atrás, né? E você? Nossa, pra mim é uma dica preciosa. Tipo assim, quem não tem ansiedade, beleza, né? A pessoa já cortou essa parte. Mas eu também era muito ansiosa e além, assim, da ansiedade, eu não sabia como cuidar da minha saúde mental. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo agora e, né, o Enem, por exemplo, o Enem já passou, você tá aí no meio do processo, eu acredito que vale a pena você cuidar da sua saúde mental. Mesmo que você não tenha ansiedade, porque faz diferença a forma como você encara a prova, a forma como você vai fazer prova. Nossa, faz toda a diferença. E eu também, igual a Lolo tá falando aqui, eu ia assim, gente, muito abalada. Eu tomava café. Eu lembro que eu sempre fui, eu sou a pessoa do café, né? Aí gente, Lolo, eu tomava café no dia da prova. Aí eu passava mal porque eu tinha refluxo. E aí, né, o café, né, gente, ajuda. Aí eu passava mal por causa do café. Eu não conseguia comer no dia, no geral, assim, almoçar e tudo. Eu não conseguia. Eu ia pra prova, assim, meio que com fome e tal, pra poder evitar de alguma coisa. Então, assim, isso não foi legal. Ter levado a prova dessa maneira não foi interessante. Então, assim, é algo que eu acho que toda pessoa que faz prova, mesmo que não for o Enem, a pessoa tem que ter uma outra forma de encarar a prova sobre a ótica da não ansiedade. Porque se você for com a ótica da ansiedade para a prova, é um fardo difícil de carregar, sabe? Então, assim, eu recomendo que você cuide da sua saúde mental para você fazer uma boa prova, fazer uma prova menos, porque, assim, já é estressante, já é um evento estressante. A gente já coloca como estudante, igual a Lolo falou, né? Nossa, eu estudei muitos anos pra fazer a prova. Então você já estuda um tantão pra poder chegar lá e você ficar muito nervoso né, e ter dificuldade na execução da prova. Não, né? Bora cuidar dessa saúde mental, né? Gente, e ela descontou no café e eu descontava no energético. E isso não foi uma combinação boa pra mim. Então, vocês que vão fazer a prova domingo, se acalmem, gente, respire. Tudo que vocês tinham pra estudar, vocês já estudaram. Então, chega com a mente tranquila, com a mente assim, eu fiz tudo que eu podia fazer, que vocês vão conseguir controlar essa ansiedade, né? E vão chegar na prova arrasando e passando no curso do sonho de vocês. É verdade, no ano que eu passei, foi o ano que eu estava mais calma. Assim, não é que foi um dia maravilhoso, que não foi estressante. Foi, teve todos, né, as questões normais do dia do Enem. Mas, pelo menos, assim, a forma como eu encarei a prova no dia foi uma coisa mais calma, assim, eu não tava tão desesperada. Eu lembro que a minha mão suava, gente, assim, de escorrer, assim. Aí eu levava um paninho, que eles inclusive viam, né, se não tinha nada, abriam um paninho pra poder ver, né, e aí eles me deixavam entrar com o paninho. Eu levava um paninho pra eu secar minha mão, pra eu escrever a redação e não ficar sujando, né, molhando a minha folha de redação. Pra vocês terem noção, assim, do tanto que eu ficava ansiosa. E aí eu fui criando mecanismos mesmo pra poder fazer uma prova da forma mais tranquila possível, né, dentro desse dia estressante que é fazer o Enem. Verdade. Então tá bom, agora vamos falar sobre o dia da prova. Lulu, que tipo de comida que você levou no dia, menino? Olha,
no ano que eu passei, eu levei comidas mais leves. Porque antes eu sempre levava aquele tanto de comida, gente, parecendo que eu ia fazer um piquenique na sala. Levava, era iogurte, era biscoito, era salgadinho, era tanto de coisa em cima da mesa. Mas no ano que eu passei, eu procurei levar, assim, alimentos mais leves, né? Como uma fruta, uma água. Eu levei cereal também. Acho que foi banana, eu levei só isso, banana, um cereal, daquelas barrinhas de cereais, sabe? Levei 2 barrinhas de cereal, levei um chocolate meio amargo, porque eu amo chocolate, então levei uma barrinha, e levei do meio amargo, porque as pessoas falam que é melhor, ajuda a gente a se concentrar, né? E levei uma água. E você, o que você levou? Então, eu também levei água, levei um suquinho, assim, de caixinha, e um biscoito, assim, sabe? Às vezes eu levava chiclete também, um chocolate, igual a Lulu falou, né, que o pessoal fala que o meio amargo é diferente, mas às vezes eu simplesmente não tava nem aí, não. Levava um chocolatezinho pequenininho, tipo um açúcar. Eu acho que o que vale também é você, assim, ter bom senso, assim, na hora de levar. É só não exagerar, não levar coisas que, eu sei que eu passo mal comendo isso. Aí você vai lá e leva um trem que você passa mal. Não, né? Então, assim, levar uma coisa razoável mesmo, só pra você não ficar o dia todo sem comer. Porque já aconteceu comigo também. Eu não consegui comer, né, num desses anos que eu tive ansiedade, eu não conseguia comer, gente, eu passava mal com tudo que eu comia. Então, tipo assim, aí, mesmo levando coisa leve, pra vocês verem, né, como é que atrapalha. Mesmo levando coisa leve, eu tinha dificuldade de comer porque eu passava mal por causa do nervosismo na prova. Então, assim, você não tem nervosismo nenhum, tá tudo jóia, é uma coisa leve, uma coisa, né, que você vai, assim, comer ali, não vai te deixar você passar fome, mas também não é o almoço do dia, né? Tipo isso. Então tá bom, outro aspecto do dia da prova. Sobre o local de prova, Lulu, você tem alguma coisa assim pra falar sobre? Sim, gente, é importante que vocês já olhem onde vocês vão fazer a prova, se for um lugar mais perto, porque geralmente eles escolhem escolas, universidades mais perto da nossa residência, né? Então é bom vocês já olharem o local de prova para se preparar para não chegar atrasado, entendeu? Já olhar onde você vai fazer a prova, qual que é o bloco, se possível, né, qual que é o bloco, a sala, para vocês, assim, pra ansiedade não atrapalhar, porque imagina, você sair para fazer a prova num domingo, de repente acontece um imprevisto, um acidente, alguma coisa, o trânsito fica cheio, engarrafamento, e você chega atrasado. Então, você vai perder o ano inteiro de estudos por causa disso, por causa dessa essa falta de preparação, né, de olhar o local de prova, e isso tudo pode contribuir para aumentar ainda mais a ansiedade de vocês. E você tem alguma dica sobre isso? Pois não, acho que você foi perfeita na sua colocação. Eu fiz prova, gente, eu fiz muita prova do Enem na vida. Então, tipo assim, teve ano que saiu local longe, teve ano que saiu local perto da minha casa. Então, assim, quando que era longe, eu fiz igual a Lolo falou. Já sabia onde que era o ponto da prova. É uma universidade, aí eu vou lá, como é que é e tal. Descobri onde que era, pra poder chegar cedo e tudo, e não ter problema. Teve uma vez também que eu tive que pegar uns 2 ônibus pra chegar no local, então é você se preparar mesmo, e olhar o local, ir cedo, essas coisas. E outra coisa, não esquece, gente, de levar o documento de identificação. Isso já aconteceu comigo, você acredita? Teve um ano que eu fui fazer Enem, eu tinha me preparado, e eu saí de casa, assim, nesse dia, eu saí de casa antes, só que eu não tinha visto o local de prova, onde que eu ia ver certinho, então eu saí, assim, por sair mesmo. Só que ocorreu um imprevisto e teve engarrafamento. Então eu fiquei horas no trânsito, eu cheguei faltando 5 minutos pra porta fechar, e na hora que eu fui entrar na sala, que eu procurei a identidade, cadê a identidade? Eu tinha esquecido em casa. Esse dia eu fiquei tão arrasada, porque eu tinha estudado, tinha me preparado e voltei pra casa, assim, sem fazer a prova. Eu lembro que eu chorei a noite inteira por causa disso, perdi praticamente o ano todo, mas por falta de uma preparação, por falta de alguém ter me dado uma dica. Não, separa o local de prova, olha o local de prova, separa a documentação, separa a caneta preta, né? Então, e leva pelo menos umas 2 ou 3, eu sempre levo 3. Pra você testar, porque a caneta também pode falhar no dia, né, gente? Então, as dicas são essas. Realmente, essas coisas, assim, são coisas básicas, né? Você fala assim, Noiana, isso não é uma dica, isso qualquer pessoa faz, mas são coisas que se você esquecer e se você não fizer, vão te prejudicar, né? Na prova, né? Faz todo sentido. Verdade. Gente, a música tá aqui, né? Daquele jeito. Então pra gente parar pra gravar. Tá bom, né? Mas continua. Então tá bom. Sobre métodos da prova, o que você tem pra dizer sobre, tipo assim, como é que foi o jeito que você fez a prova? Você tem alguma dica sobre isso?
Olha, você tem que se conhecer. Por isso que é importante fazer o simulado antes, para você se conhecer o melhor método que é para você. Porque cada um tem um método, né? Eu vou falar o meu método, mas quem garante que o meu método, com o meu jeito, é o jeito certo para você? Entendeu? Então, se você já tem o hábito de fazer simulado, já vem se preparando durante o ano dessa forma, então segue o seu método, segue o que dá certo para você. O meu foi o seguinte: primeiramente, antes de tudo, eu fazia a redação e depois eu partia para humanas. Porque humanas é a área da prova que dá mais pontos, assim, que o TRI é melhor do que linguagens. Porque linguagens, por ser muita interpretação de texto, muitas pessoas acertam. Mas humanas ainda tem um grau a mais de dificuldade, por isso o TRI é melhor. Então eu pegava isso, humanas primeiro, depois ia para linguagens. Em humanas eu fazia o seguinte: tanto em humanas quanto em linguagens, primeiro eu procurava responder as questões que tinha só imagens, aquelas bem fáceis que tem só imagens, sabe? Para ganhar tempo. Depois delas, eu pegava as que tinham os textos bem pequenininhos, que é mais fácil de ler, porque o Enem é cansativo. Se você não utilizar uma estratégia, sua mente cansa. Então a minha estratégia foi essa. E aquelas com texto muito longos, eu deixava por último, porque se o texto é muito longo e cansativo, e eu errar, muitas pessoas podem errar, concorda? E se muitas pessoas errar, eu também, tipo assim, se eu também errar, o TRI daquela questão não vai ser tão alto, vai ser um TRI mais baixo, então eu não vou perder tanto ponto assim. Aí eu buscava fazer isso. E outra coisa, o enunciado das questões. Eu lia, primeiramente, o enunciado antes de ler o texto. Aí quando eu lia o enunciado e as alternativas, na minha mente já vinha: eu tenho que procurar a palavra-chave, procurar aquilo que vai me dizer a resposta. Porque muita coisa do Enem é interpretativo. Muita coisa do Enem não tem, você tem que saber o conteúdo, é claro, mas tem questões que mesmo se você não souber o conteúdo, você consegue fazer na questão lendo, né? Ler o texto direitinho. Então eu buscava no texto o que poderia me dar um norte, até mesmo para eu lembrar da matéria e acertar a questão. E você? Olha, nossa, engraçado essa coisa de prova, né? Eu fazia, tipo, de uma forma completamente diferente. Tipo assim, eu pensava assim, que a minha mente fica muito cansada, né? Igual a Lolo falou, parece um teste de resistência, então você tem que resistir ali, né? Aí na minha cabeça o que fazia sentido era o seguinte: eu começava a prova lendo o conteúdo da redação, tipo assim, lendo a folha, né? Aí, na época que eu fiz, ficava no meio. Aí eu abria a prova, já ia pro meio pra ler o que era o tema da redação. Aí eu ficava com aquilo um pouco na cabeça e começava linguagens, porque eu achava mais cansativo. Eu achava que eu tinha uma chance maior de errar. Aí eu falava assim: não, vou começar por aquilo que eu acho que eu tenho mais dificuldade, que aí eu já me livro dela, né? Já me livro dela logo. E aí as outras que eu achava humanas mais palatável, assim, eu achava melhor de fazer, mais tranquilo. Então eu fazia primeiro a que eu tinha mais dificuldade, que eu estaria, né, assim, menos cansada e que eu demoro mais. Então eu, tipo assim, fazia essa. Mas assim, gente, não tem, igual a Lolo falou, né? Não é certo e errado, não existe isso não. É aquilo, o método que melhor funciona pra você, o que você treinou durante seus simulados, é isso que vai te fazer executar a prova de uma forma adequada pra você tirar a sua nota, assim, sabe? Não tem assim muito, essa coisa de, você tem que fazer assim, senão você tá fazendo errado. Nada disso, cada um tem a sua forma de pensar e de executar mesmo. Tanto que, por mais que utilizamos formas de fazer diferente a prova, nós duas passamos, somos da mesma sala, nós duas passamos em medicina. Então, por isso que é ótimo você se conhecer. Se você já tem um método, faça o seu método, treine o seu método, entendeu? Se você já treinou muito no simulado, faça o seu método no domingo, no dia da prova, que vai dar super certo. Isso aí. E tem uma coisa que, ainda na prova, sobre essa coisa de você ser seguro na hora de você fazer as suas questões e tal, de desmarcar a questão ou não marcar. Eu tenho essas coisas até hoje na faculdade. Eu também, gente. Eu sempre, sabe quando você vai marcar uma questão, você tá em dúvida entre duas, aí você marca a certa, depois você troca e marca a errada? Então, eu sou mestre em fazer isso. E eu fazia muito isso no dia do Enem. Só que se você, gente, não tem certeza que aquela resposta é a resposta certa, se você ainda está em dúvida, vai na primeira alternativa que você marcou. Porque provavelmente, geralmente, quando a gente troca, né, era a resposta que a gente tinha marcado antes, não é? Já aconteceu isso com você? Demais. Isso até hoje na prova da faculdade eu faço isso. Não, eu acho que é essa, aí eu vou marcar. Aí falar, não, essa aqui, não sei, tem alguma coisa de errado, vou trocar. Aí quando que vai ver, aquela que era a correta mesmo.
Mas eu acho que isso também vai muito, às vezes, da insegurança, assim, e tal. Porque às vezes eu sou muito insegura e fico trocando de ideia. Mas, assim, se você tiver uma forma, um método de utilizar, sei lá, de marcar distratores, de descobrir distratores na hora de fazer a prova, bom, use uma estratégia. Porque isso ajuda mesmo você não simplesmente trocar na hora que você tá lá fazendo a prova. Nossa, é horrível, eu detesto. Verdade. E se você marcou, vamos supor, você leu a questão, você não sabe, mas de primeira seu cérebro já falou, é aquela alternativa, confia, gente, porque muitas vezes a gente estudou, só que a gente não lembra, mas ele fica armazenado no lobo do cérebro, ele fica armazenado lá. Só que você só não consegue lembrar, mas seu cérebro já identificou a resposta certa. Então confia, não troca, confia, tenha segurança e vai dar certo. Na hora da dúvida, marque a certa. E aqui, sobre o gabarito, como é que você passava o seu gabarito? Gente, antes, quando eu não tinha muita prática, eu fazia a prova toda e depois eu deixava 30 minutos pra passar o gabarito e sempre me ferrava, porque nunca dava pra passar ele todo. Só que depois que eu fui tendo estratégia, né, fui estudando, fazendo cursinho, eu comecei a fazer da seguinte forma. Eu fiz a questão, eu tenho certeza que aquela questão tá certa, eu chego e já passo pro gabarito. Aquelas que eu tô com muita dúvida, aí eu deixo pra depois voltar e pintar o gabarito, né? Só que aquelas que eu já tenho certeza, eu já vou passando. Porque assim eu economizo tempo, né, e tem menos chances de eu trocar, né, trocar a resposta certa por uma resposta errada. Entendi. O meu método era assim. Eu fazia, por exemplo, negócio que estou falando. Fiz linguagens. Aí eu chegava lá na linguagens, fazia as questões. E aí eu pegava e tipo assim, ia fazendo as questões, marcando. Aquelas que eu tinha certeza, chegava no final de todo o bloco, eu ia lá e marcava no gabarito. Gente, agora a música aumentou. Punk aqui no vizinhança. É isso, né? É o quê? Tipo assim, é o rolê dos universitários, né? Verdade. Enfim. Mas aí era assim, aí eu marcava, eu deixava em aberto, né, aquelas que eu não tinha certeza, aquelas que eu queria ver com mais atenção, que eu queria ler de novo, aí eu deixava elas em aberto, mas as que eu já tinha marcado, menino, eu já, marcava tudo pra adiantar o processo, né, porque senão você perde muito tempo ali, e, nossa, eu não gostava de deixar pro final, eu não sei, assim, às vezes a pessoa não sente que tem tanto problema em deixar pro final, mas eu tinha medo de acontecer isso que a Lolo falou, né, não dar tempo, ou tipo assim, de eu passar com muito correndo, e passar errado, porque pode acontecer, né, quando você tá com a mente mais no início da prova, que você tá com a mente mais tranquila e tudo, tá no início da prova ainda, você não tá desgastado, você ainda consegue, né, passar com mais atenção e tudo. Por isso também que eu passava logo assim, de início. Bom, aí temos o quê? Vamos falar um pouquinho, antes das dicas finais, vamos falar um pouquinho de como que você fazia, assim, a redação. Você tem alguma dica especial em relação à redação? Tenho, assim, o meu método, assim, eu fazia a redação primeiro de tudo. Porque pra mim, se eu começasse a fazer o texto, fazer as questões, tivesse texto longo, meu cérebro poderia ficar cansado, né, e eu não conseguia fazer redação. Então eu já olhava pro texto da redação, aí eu parava um pouco, começava a pensar, elaborar estratégias, elaborar sobre o que eu ia falar. Aí eu colocava, tipo assim, eu enumerava as coisas principais que eu queria falar no meu texto, e depois, a partir das enumerações, eu começava a montar a introdução, desenvolvimento, e depois a conclusão. Aí eu montava primeiramente no rascunho, aí depois que eu deixei aquele rascunho lá, eu começava a fazer humanas. Aí depois que eu passei fiz humanas, passei pro gabarito, aí eu voltava na redação e passava a redação a limpo. Por quê? Pra mim, se eu já passasse a redação a limpo na hora que eu fizesse, eu não ia conseguir reconhecer os erros que ainda tinha na redação. Então eu passando depois de linguagens, eu conseguia trocar as palavras que estavam erradas, muito repetida, mudar alguns gerúndios, e foi assim que eu utilizei, né, que eu consegui fazer essa estratégia e consegui tirar acima de 900 pontos na redação do Enem. E você? É uma técnica do forninho, né? Você deixa o texto descansando ali pra depois, quando você voltar, quando você lê de novo, você já consegue captar. Eu também, assim, graças a Deus, consegui tirar acima de 900 na prova, na redação em si. E, assim, com certeza você ter uma forma própria também de fazer a sua redação, de executar igual eu, lia no início, né, igual eu falei, aí fazia as primeiras 45 questões. Aí eu pegava pra fazer mesmo a redação. E aí eu gostava de fazer um pré-texto. Só que antes do pré-texto, né, desse texto assim, bonitinho na prova, eu gostava de fazer uma espécie de
brainstorm, né? Aquilo que eles falam de tempestade das ideias. Aí eu escrevi tudo aquilo que eu lembrava sobre a redação, sobre o assunto da redação. Referências, livros, filmes, tudo assim que eu pudesse lembrar, um filósofo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu ia montando estratégias, né? O que eu vou falar nesse primeiro parágrafo e tal. Fazia toda essa para tudo, para todas as partes do texto. Tanto para a introdução, tanto para o desenvolvimento, quanto para a conclusão. E eu dividia bem divididinho mesmo, assim. Eu vou falar sobre isso na introdução, vai ser assim, assim, assim. Aí, no segundo parágrafo, eu vou falar isso, isso e isso. Eu escrevi, aí depois eu escrevi o texto. Aí, beleza, texto escrito, eu deixava ele igual a Lolo falou, lá no forninho. Aí eu fazia as outras 45 questões, e aí, passadas essas 45 questões, eu relia o texto para encontrar erros e passava limpo, né? Consertava os erros, passava limpo, pronto, fechado, acabou. E isso, gente, demorava o tempo todo, né? Eu ficava, tipo, pra sair, umas das últimas pra poder sair, né? Porque é um processo demorado, né? Assim. Então agora dá pra ir pras dicas finais, assim. O que você acha, Lulu? O que você pode falar pra nós sobre... Então, gente, dicas finais, eu acho que é mais o que eu falei no começo. Tudo que vocês tinham que fazer, vocês já foram feitos, né? Não tem como você aprender matéria nova em cima da hora, um dia antes. No dia do Enem, não tem como. Deixa pra você relaxar um dia antes. Você relaxa, descansa, dorme bem, vai dormir cedo pra você acordar descansado no outro dia, entendeu? Respira fundo, se acalma, porque a melhor estratégia, a melhor forma de fazer vocês tirar uma nota boa é vocês manterem a calma e afastar a ansiedade. Concordo super, mesma coisa, porque sei lá, né? Alimentar assim de uma forma adequada, não só na semana da prova, mas de uma forma geral, né? Mas como a gente está falando assim para o dia da prova, assim, você evitar comida pesada assim no dia, eu vou bater uma feijoada no dia do Enem. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, é aquilo, né, do bom senso, você evitar coisas que você sabe que não vai dar bom. Eu vou, sei lá, beber, aí eu não dou certo com bebida, aí eu vou lá e passo mal, sabe? Coisas assim que são muito próprias mesmo de um dia de prova, de um dia que você tem que levar mais a sério. Mas também, igual a Lolo falou, você não precisa levar a prova como se fosse assim. Eu levava isso muito pra mim e isso acho que não foi uma coisa legal. Eu não recomendo pra ninguém. Esse dia é o dia que vai mudar a minha vida. Não, trata a prova como um dia normal. Você ficar com essa coisa, nossa, minha vida vai mudar por causa dessa prova, nossa, essa prova vai definir a minha vida, gente. Não, essa prova não vai definir, ninguém, não define você, não define quem você é, não define se você é um bom aluno, porque no final das contas, provas, elas, assim, por ter suas falhas, elas não servem para poder avaliar se você é um bom estudante. Tanto que se você, em qualquer prova, isso pra vida, gente, tanto pro Enem como pra vida, pra faculdade, prova não mostra se você é super inteligente ou não, porque prova, se a pessoa tiver estratégia de prova, souber como fazer uma prova, ela vai conseguir atingir a nota boa na prova. Então não é uma questão, eu sou inteligente ou não sou, vai definir a minha vida ou não vai. Então, assim, eu acho que é um pensamento que não é bacana pra você levar pra prova, esse, que vai definir sua vida, de que vai mudar a sua vida. Não, encara a prova como uma coisa, assim, do dia a dia. Porque eu acho que isso traz menos peso também para a prova. Era algo que, quando que eu entendi, eu fiz a prova de outra maneira. Enquanto que eu ficava assim, nossa, essa prova vai mudar minha vida, é a prova que vai me colocar numa federal, que não sei o que, eu ficava muito tensa, eu ficava sentindo assim, um peso tão grande nas minhas costas que, assim, não foi legal, não foi algo bom de levar. E aí, quando que eu passei, eu comecei, teve uns anos que eu trabalhei, né, durante o estudo. Então, assim, eu não podia nem pensar em levar a prova dessa maneira, porque eu estava vivendo outras coisas então, assim, não é algo legal, viu? Já te digo. E assim, é isso, eu acredito. Assim, gente, entende? Deixa eu ler aqui mais uma coisa, um roteirinho. Não tem, é isso mesmo. Então é isso, é igual ela falou, gente, entenda o seu processo. Não é porque uma pessoa não passou de primeira, não foi bem na prova, que o mundo acabou, que você é burro, que você não sabe. Não, gente, cada um tem seu tempo. É verdade. Eu tive o meu tempo de passar, a Ana teve o tempo dela, você vai ter o seu. Tem gente que passa de primeira, tem gente que passa de segunda, terceira, tem gente que leva anos. Mas isso não faz de você o melhor profissional do que a outra pessoa que passou de primeiro. Cada um
um tem o seu método, cada um tem a sua estrada, a sua caminhada. Então é isso. Segue o seu sonho. Se você quer muito aquilo, não desiste, não deixe que as pessoas te coloquem para baixo, né? Mesmo se já tem anos que você tá fazendo cursinho, tá estudando, vai e tenta, dê o seu melhor, gente. Porque a partir do momento que você fizer a sua parte, o universo inteiro conspira a seu favor. Ó, até filosofei agora. Aqueles cura clínica. Tem mais alguma dica, amiga? Deus abençoe você. Bom, não, eu acho que é isso mesmo. Você seguir, acreditar no seu potencial, acreditar em você é muito importante. Ficar calmo, dar aquela respiradinha, sabe? Sim, um respirado fundo na hora e segue. Vai brilhar. Isso, gente. Vai conquistar sua nota. Segue o meu canal, o canal da Iana. Então segue aí, gente, compartilhe. Fala com aquele amiguinho seu que quer fazer o Enem, que vai fazer o Enem domingo, pra ajudar a gente a estar sempre crescendo aqui nas plataformas e trazendo mais conteúdo pra vocês. Bye, bye! Tchau, gente. Beijos.